Eis que a Alemanha descobre que não pode viver sem o carvão. Sem o carvão lignito, que é muito abundante ali nas terras alemãs. Acompanhe esse vídeo até o final e você vai entender o porquê a Alemanha hoje é refém do carvão. No final de semana, nós vimos grandes ativistas, inclusive com a presença de Greta Thunberg. Greta Thunberg reapareceu saindo ali da Suécia e indo até a Alemanha, no oeste da Alemanha, ali nas florestas Amba, onde o governo alemão reiniciou um processo de exploração de carvão desesperadamente para conter a grande alta no preço da energia e sem o gás russo. Já em junho de 2022, eu postei vídeos aqui no canal Modernidade e Ciência, onde eu alertava de que o discurso ambientalista, o discurso verde da Alemanha era uma grande hipocrisia. Na gestão da Angela Merkel, eles foram desligando as centrais atômicas com a desculpa de que poderia acontecer algo igual lá com a usina de Fukushima, no Japão. E a Alemanha se colocou numa posição totalmente dependente do gás russo. Isso, do ponto de vista de geoestratégia, é um erro crasso. Você colocar algo tão importante para a sobrevivência do seu país nas mãos de um outro país, há muitos séculos, isso já é ensinado que é uma grande catástrofe. Não é à toa que Roma invadiu o Egito para garantir a produção de trigo, porque Roma precisava de trigo para manter aquele gigantesco exército. Vocês já se perguntaram o que Roma estava fazendo lá na Palestina, 2000 e tantos anos atrás? Eles estavam garantindo o suprimento de trigo. Por isso eles invadiram o Egito. E eu acho que a Alemanha não aprendeu nada com a história, porque só sobraram 3 usinas atômicas que seriam desligadas em 2022, mas em função da guerra que ocorre na Ucrânia, isso não é possível. E a Alemanha está gastando uma fortuna para trazer gás engarrafado dos Estados Unidos, comprando ou então comprando gás da Noruega. E aí ela decidiu ampliar a extração de carvão para a tragédia dos ambientalistas. Esses jovens, veja que a Greta, em todo lugar onde ela vai, ela tem uma mentora. Quem é que colocou ela lá? Como é que ela voou da Suécia para a Alemanha? Porque tem uma fundação atrás dela, né, que banca tudo isso, que faz toda a logística. Mas tem uma espécie de mentora que fica o tempo todo, se vocês analisarem, ela está sempre do lado da Greta pautando, porque a Greta ela repete sempre algo que alguém diz para ela: fale isso. Cerca de 6.000 manifestantes foram para essa região da floresta para protestar. Só que a questão da energia, que esses jovens não estudam, né, aliás, saíram da escola ou não vão para a escola, como a Greta sempre estimula, né, eles não sabem que não dá para substituir por a energia chamada verde, né, a necessidade, né, principalmente para as indústrias, para manter a máquina fabril alemã. E essa cidade, eu já havia mostrado isso em 2022, ela foi simplesmente desapropriada, que na lei alemã, já de mais de um século, se existir essa jazida de carvão, como o carvão sempre foi extremamente estratégico, então você tem que liberar para o governo. E essa vila foi sendo desmontada literalmente, agora chegou na fase final. Muitos ativistas se mudaram para lá, fizeram casas em árvores, aquela coisa lúdica, né, que esse pessoal gosta. Mas o ponto de vista é o seguinte: tem que pegar todos esses jovens e dizer o seguinte: como será possível
aquecer os lares nesse inverno, manter as indústrias alemãs funcionando, se nós não teremos mais o gás russo. Então esse foi um exemplo muito interessante de um confronto com a realidade. O jornal Wall Street Journal, um tempo atrás, já havia publicado uma matéria que dizia assim: a Europa vai pagar pela ilusão da energia verde. Os americanos são mais pragmáticos nesse aspecto. Então, a ideia da energia verde é uma coisa muito lúdica, muito bacana, mas na hora que você faz a conta, ela consegue manter 24 horas barra 7 a energia do que eu preciso? Né? Sim ou não? Sim ou não? E a resposta é não. Né? As energias do sol, eólicas, do hidrogênio podem ser complementares, mas elas não vão substituir é, é, em breve nem o carvão nem o petróleo. Né? E por isso fica aqui. Vejam sempre o ativismo. Eles rapidamente se organizaram, colocaram lá 6 mil pessoas. Os policiais alemães tiveram toda uma dificuldade para, sem grande violência, retirar esses ativistas, e a vida segue. A Alemanha terá sim o Olaf Scholz, né, o chanceler, respondendo aos questionamentos aí do jornalista a respeito desse fato. Disse, não, a gente vai usar o carvão por um período, só por um período, né? Mas ele não disse em quanto tempo, porque quem faz o investimento, veja o tamanho das máquinas disso, não vai simplesmente fazer isso por 6 meses, por um ano. Serão muitos anos. Né? Não dá simplesmente para montar uma mina dessa, simplesmente para desmontar daqui a 2 ou 3 anos. Então, o que o Olaf Scholz, na verdade, não teve coragem de dizer é que, olha, o carvão veio para ficar na Alemanha até que se resolva, do ponto de vista de custo, o combustível que nós precisamos, principalmente para a nossa máquina fabril alemã. Né? E isso esses jovens, eles não conseguem calcular. Eles estão sempre inoculados por todos esses movimentos que tentam transformar, né, o uso ali desses combustíveis como se o mundo realmente fosse acabar em uma década. Então, sou Paulo Bittencourt. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, coloque o joinha e vamos acompanhar esse desdobramento do inverno na Europa sem o gás russo.